Simultânea a essa pauta administrativa, Beto Almeida, dentro do Senado e do Congresso Nacional, líderes de partidos na Câmara e no Senado que são aliados ao governo federal escutam e acompanham as cobranças dos coordenadores políticos do Palácio do Planalto para demonstrarem mais fidelidade na pauta de votação dos projetos que são de interesse do governo do presidente Lula. Quem chega agora com essas informações é o repórter Carlos Alberto. Os coordenadores políticos do governo federal veem com certa inquietação o descaminho da base partidária aliada, que faz parte da esplanada dos ministérios, mas que no Congresso Nacional não tem demonstrado reciprocidade ao tamanho dos cargos que tem no primeiro e segundo escalão da administração Lula. Esse quadro acaba por gerar preocupação, porque nem sempre o governo pode contar, do ponto de vista matemático, com todos os deputados filiados aos partidos que têm ministérios, como MDB, União Brasil, PSD, PP e Republicanos. Há poucos dias, a inquietação sobre a incerteza na base parlamentar aliada fez os principais auxiliares do presidente Lula cobrarem fidelidade dos partidos aliados e definir estratégias na relação da gestão petista com o Congresso Nacional. Há pouco mais de 3 meses para encerrar o primeiro ano de mandato, o presidente Lula não tem uma base sólida, com o apoio seguro e integral dos partidos que integram a equipe ministerial. Na vigilância sobre o comportamento da bancada governista, o ministro Alexandre Padilha, que responde pela Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política de Lula, criou um grupo de WhatsApp exclusivo para os integrantes do governo indicados por siglas aliadas. Com essa medida, Padilha terceiriza também aos ministérios que exercem influência sobre as bancadas na Câmara a missão de tê-los como mobilizadores para fazer a agenda de Lula no Congresso avançar. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Os partidos têm esse bom espaço no ministério do governo do presidente Lula, mas em termos de apoio das bancadas dessas siglas na Câmara Federal, o número de parlamentares aliados ao governo federal está bem distante ainda do que espera o governo. Eu li um texto bastante interessante, na semana passada, sobre análise política, dizendo o seguinte, que a Câmara hoje tem em 3 partidos o que se estão chamando de centrão sem medo. Ou seja, PP, Republicanos e União Brasil. São os 3 partidos que, embora estejam hoje com cargos no governo Lula, estão com ministérios estratégicos, ainda assim não tem medo de fazer a pressão e principalmente admitir publicamente que não vão estar com o governo federal em todas as votações consideradas prioritárias e mais ainda, se calcula que esse mesmo tipo de atitude do centrão sem medo poderá se repetir, por exemplo, em 2026, quando esse mesmo na base aliada podem estar angariando apoio na oposição para um outro partido. Diferente, por exemplo, de outros, como o MDB, por exemplo, que o pessoal diz que chama de um centrão com medo, que estão lá, mas na realidade estão lá na base mesmo do governo, sendo fiéis e tudo mais. E tem um detalhe que a gente tem que colocar aí claramente. O presidente Lula está off, como se diz. Ele saiu realmente da linha de frente, sumiu do noticiário desde que fez a cirurgia do quadril e está se recuperando. Porque, na realidade, o próprio médico já tinha dito, não é fácil para o presidente ele ter que, primeiro, se reabilitar, tornar a andar, a ter todas as suas atividades físicas e motoras em ordem e, ao mesmo tempo, cuidar de todo esse trabalho que tem em relação à articulação política. Um desses pontos, por exemplo, Zeno, que a gente não pode esquecer. Cadê os cargos da Caixa Econômica que o PP e os republicanos cobraram? Nada disso foi resolvido ainda. Tem disputa também pelos cargos na Codevasf e também pela Fundação Nacional de Saúde. Exatamente, a Funasa, que tem hoje ainda, inclusive, a proposta, o que está prevalecendo pelo menos, de indicar um nome do PSD e esse nome, inclusive, tem aí o apoio para que seja, por exemplo, Domingos Filho, mas tudo isso está em banho-maria até que o ex-presidente, aliás, que o atual presidente Lula, esteja aqui em ordem e retome suas atividades políticas, de receber os ministros, de receber os partidos, de avaliar esse cenário. Lula disse que, por enquanto, Zenô, não tem pressa em relação a isso. De fato,
ele tem a caneta em mãos, quem tem que definir esse ritmo é ele mesmo. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre os novos capítulos na crise interna do PDT, que está dividido, com dissidentes da bancada estadual se preparando para desembarcar em outra sigla partidária. E também no bate-papo político, Beto Almeida. Vamos conversar, Luciano, também sobre essa questão, mesmo envolvendo o PDT, mas lembrando que o PDT, que estadual, está com presidente interino, ou seja, todo o diretório estadual é interino, e diz o seguinte, que não vai anular essa carta de Evandro Leitão.